Então vamos lá, iniciamos aqui a gravação, continuamos então nessa pegada que nós estávamos aqui, tá? Continuemos aqui. Então, dentro desse contexto, o percurso que a gente já tinha feito dessa obra aqui, hoje a gente vai até a página 59 do nosso livro, né, que não é um livro longo, tá? É um livro muito bem escrito, muito fácil de compreender, né? O Reich, Freud, Firenze, Reich, eles têm essa capacidade de escrever e expor o que eles pensam de uma maneira muito bem, de uma maneira muito clara. Então, dentro disso aqui, o que ele vai estar dizendo? Olha a proposta muito interessante que o Reich ele está nos colocando aqui, que a gente já tinha dito, né? Mais ainda, o próprio fato de poder surgir o complexo de Édipo é imputável a uma estrutura particular da família. A gente tinha parado nessa perspectiva, né? Então, para a gente falar de Édipo, o Reich ele está levantando uma questão que é muito importante, né? E que a gente já vem falando há muito tempo, né? Essa perspectiva teórica de Freud, ao falar sobre o complexo de Édipo, ela pode ser pensada a todos os tipos de estrutura familiar existentes no planeta Terra, ou seja, o Édipo é uma perspectiva de categoria teórico-metodológica que pode ser aplicada de maneira universal. Vamos entender isso de uma maneira muito simples. A gravidade, ela é uma perspectiva teórico-metodológica da física, sim ou não? E ela é universal, porque ela é aplicada em qualquer parte do planeta Terra, sim ou não? É aí que o Reich está colocando algo muito importante da gente compreender. E não é entanto que o Freud ele tenta fazer isso com as suas obras chamadas de antropológicas, né? De tentar criar uma base universalizante das suas perspectivas, né? Como, por exemplo, olha, a questão do incesto é um tabu para todos os agrupamentos humanos, dos mais complexos aos menos complexos, né? Totem e tabu e etc. Inclusive o próprio Levi-Strauss, ele depois ele vai reforçar e fazer uma discussão sobre isso. Tá? O Levi-Strauss, né, é um antropólogo que ele retorna ao Freud justamente por essa perspectiva. Levi-Strauss, gente, que é a base teórica do inconsciente de Lacan. Ok? Tá? Então vamos lá. E o interessante é que ela tem que ser determinada pela sociedade. E o que ele está falando assim? Tá, tudo bem. Se a gente pega aquele enredo que o Freud tenta adaptar da perspectiva do Édipo, a partir do momento em que ele assistiu um teatro de Shakespeare que é inspirado na perspectiva do Édipo, e ele sai dali tendo uma ideia de que, olha, aqui a gente consegue constituir o que seria, né, esse trauma primeiro do ser humano, o Reich está falando o seguinte, olha, a questão do Édipo não é que ele esteja equivocado ou não, porém, ela não pode ser tomada como uma categoria estruturante universal. O interessante é que essa é a base de reflexão do Guattari e do Deleuze num livro chamado O Antiédipo. O Antiédipo está baseado nisso. Eles, em nenhum momento, eles estão falando, tá errado, Freud. Não, ele está dizendo o seguinte, olha, não está errado. Porém, há limites. Entenderam isso? Há uma diferença entre a gente afirmar que algo está errado e a gente dizer que algumas coisas têm limites. Isso para vocês é claro, sim ou não? Tá? Existem coisas que estão erradas, sim ou não? Nazismo é errado, não é? Ok, beleza? Colocar toda a culpa do que acontece da perspectiva conservadora no Brasil nas costas da população neopentecostal, isso tem seus limites. Porque se a gente vai estudar de uma maneira mais categorizada, de uma maneira mais complexa e responsável, a gente vai ver que as coisas não são tão assim, né? Tá? E eu tô assim muito mexido com um livro que eu terminei de ler hoje. Eu comecei ontem, terminei hoje, que é aquele livro que está aí no hype da moda, Coisa de Rico. Estou no ódio desse livro. Por dois motivos. Um primeiro, uma inveja gigantesca do Alcoforado, que ele tem uma capacidade gigantesca de escrever muito bem. Segundo, não é bom.
mas ao mesmo tempo eu saquei a genialidade do cara, né? Era nisso. Ele escreveu uma tese de doutorado já sabendo que existia um mercado para esse livro que ele constituiria. Né? Há uma galera que está comprando ele para virar o hype do momento nas mesas liberais de esquerda no Brasil todo. Tá? Mas é um bom livrinho, gente. Leiam. Tá? Se vocês quiserem tirar aquele momento descontraído, tá? Esse livro é bom de você ler rapidinho de ler, porque ele escreve muito bem. Eu tô com muita inveja dele. Ele escreve muito bem. Ele escreve muito bem. Que cara. Eu conheci ele em Paraty, foi legal. Então, olha aqui, ó. Vamos lá. Continuemos aqui, gente. Quando ele coloca isso, o que a gente começa, então, aqui a partir de agora, dentro daquilo que a gente já coloca, né? A gente está estudando a partir de fragmentos da própria obra, dentro daquilo que eu parti para vocês. Vamos da 39 a 59 hoje. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Ele coloca aqui uma coisa que é muito importante, de uma materialidade que existe entre as perspectivas da nossa relação com a realidade concreta e a nossa formação psíquica. Aqui ele está trabalhando algo que é básico, que engraçado está tanto em Marx e Engels como em Freud, que é a nossa existência conflito. Sim ou não? Para vocês, tem alguma dúvida nisso? Que a vida é conflito? Que a vida é conflito? Então, a partir de hoje, todas as vezes que uma pessoa chegar para você e falar, chegou lá, você está atendendo alguém, uma pessoa chega, ela vai e fala assim, ó, olha, eu sou assim, não vou mudar. Você não vai rir da cara da pessoa, mas você, como psicanalista ali, a sua escuta já sabe. Mal sabe que o processo dela analítico, ela literalmente lidar com o seguinte, eu não sou só isso ou eu não sou só aquilo. Eu sou isso e eu sou aquilo. Depende do momento que eu tiver na minha vida. Entendeu? O Marx já tinha sacado isso. O Freud levou essa perspectiva para pensar o que é a nossa relação dentro da perspectiva psíquica. E ali esse conflito, ele é muito interessante em que o Reich está chamando a atenção para o seguinte. Essa fraqueza do eu, que ele chama de fraqueza do eu, ela é própria consequência de uma fase. É, portanto, o quadro no qual o conflito se desenrola. Este é resolver esse conflito entre esse tesão incontrolável que nós temos, da pulsão de vida, da libido, etc., e o processo de sociabilidade. A gente tem que encontrar, porque essas são duas perspectivas que estão em conflito. Elas estão em choque. Só que a gente, existencialmente, a gente é um ser social, e ao mesmo tempo nós também somos seres o quê? De libido. Então a gente não pode ser só um e não só outro. A gente é os dois. Só que os dois, essencialmente, elas estão o quê? Em choque. Então, o que a gente faz para conseguir lidar com isso? É literalmente recalcar essa pulsão. E como que a gente recalca essa pulsão? Literalmente dentro de um processo de socialização aonde nós começamos a obedecer às chamadas exigências sociais. Fecha as pernas, coma de boca fechada, não faça isso, não fale aquilo, fale baixo, lave as mãos, e é isso, é aquilo, não pode, isso pode, etc, etc, etc. Então, dentro desse contexto aqui, né, para que essa. Porque nós, gente, só nós mesmos, a gente não conseguiria. Tanto que muitas das vezes, dentro do consultório, nós vamos ouvir isso dos nossos pacientes. Eu não consegui me segurar. Eu não consegui me segurar. Então, é necessário uma força coerçora existencial socializante para que nós sejamos obrigados a obedecer essas regras. Isso sim nos impede. Fala, Nayara. A gente pode dizer que isso está dentro do que se chama de pacto civilizatório ou é uma exatamente, é exatamente isso. Exatamente. Dentro da linguagem freudiana, porque dentro, se tiver na Alemanha, civilization. Se tiver na França, culture. É a mesma coisa. As palavras modificam, mas o sentido dessas palavras é o mesmo. Tudo bem? O autor que, inclusive, lidar com isso é o Norbert Elias, numa obra dele chamada Processo Civilizatório, que ele coloca o seguinte, olha,
Civilization para os alemães, culture para os franceses é a mesma coisa, que é esse processo socializante onde é que os indivíduos são inseridos, né, dentro dessa perspectiva, que é o pacto social, que é o pacto civilizatório, né, para que a gente não se destrua. Tá? Percebam que a pegada do Freud é uma pegada extremamente liberal de origem, do Thomas Hobbes, tá, gente? De que o homem é lobo do outro homem. Então a gente precisa de uma força superior civilizatória para que nos controle pelo menos um pouco esse lobo aí, porque senão a gente entra em caos. Tá, gente? Se vocês estudarem com afinco Freud, do Freud pré-psicanalítico ao Freud dos escritos sobre a civilização, vocês vão ver que o Freud ele se encaminha para ser esse cara que diz que o homem é lobo do outro homem. Que a grande conclusão que ele tem dentro do estudo psicanalítico dele é isso. Não é à toa que no final da vida dele ele é tomado como um Freud pessimista. Porque você tem o Freud psicanalítico, da psicanálise, o otimista pós Primeira Guerra Mundial, e a partir da década de 30, um Freud pessimista. Tá? O recalcamento, pois, é consequência de uma contradição insolúvel no estado de consciência. Sim ou não? Dentro desse contexto aqui, e é isso que é um fato interessante, né? O processo de conscientização, ele é isso. O processo de conscientização é a gente começar a perceber o quanto que nós somos contraditórios, ambivalentes, hipócritas e etc. Invejosos, agressivos, passivos, masoquistas. Isso que é o fato interessante. O processo de conscientização, nos ensina Reich, é um processo necessário, já que ele é um marxista hegeliano e também que prega a perspectiva de uma revolução do proletariado, mas ao mesmo tempo ele é um cara que dentro da psicanálise ele coloca isso. O processo de consciência ele é um processo que está regido pelo pacto civilizatório. A gente toma consciência a partir de coisas que já estão o quê? Postas, né? Então, aquilo que a gente chama de inconsciente, essas pulsões que vêm de lá, né? Elas são tomadas como algo que são descritas como o quê? Patológicas, sim ou não? Aquilo que sai da norma, o que nós, que somos fruto da colonização ocidental, nós incorporamos à nossa linguagem e aos nossos ritos de sociabilidade? Você patologiza, sim ou não? Você patologiza. Aí isso é loucura, isso é perversão, isso é aquilo, isso não pode. Fala, Janaína. Não, é que você, só um comentário, você me fez lembrar, claro. Eu tenho uma prima que mora na Bélgica, e quando ela se mudou, como ela não tinha o passaporte europeu, então quando você chega, aqui na Alemanha me parece que também tem isso. Eles dão um curso civilizatório, que é para você aprender as normas do país. A quantidade de banho que você deve tomar, não falar alto, como você deve se comportar. Ela falou assim, olha, é uma humilhação. Ela falou, é aprender a ser gente. Tipo assim, ó, você veio lá do submundo, então você tem que aprender a ser gente. Aqui é Europa. É um curso que você é obrigado, assim. E ela, o marido dela foi com trabalho também, então assim, não foi para um subemprego. Só que você é obrigado. Meu marido e eu, nós não fizemos porque a gente veio da Espanha para cá, né? Então a gente não precisou. Mas eu acho que aqui também é obrigatório. Quando não vem da Europa. Não, é lindo europeu tentar ensinar para brasileiro hábitos de higiene, né? Isso... que criança não toma banho todo dia quando nasce, depois parece que de uma semana que toma banho. Nossa, e as crianças têm que tomar banho, parece que são 2 vezes por semana, porque a água aqui tem muito calcário, realmente. Meus pais vieram aqui e ficou todo mundo pipocado, porque a água daqui é terrível. Mas mesmo assim, a gente toma banho. E não, lá eles não tomam. Não, minhas alunas europeias que voltaram agora, o grande choque delas com o Brasil foi isso. O quanto que nós somos cheirosos em todo o europeu. A Francesca, que é italiana, eu falei, Francesca, o que você está levando para Itália? Ela, pamonha, pastel
e ficar cheirosa, professor. Aprendi isso. 3 banhos por dia, ficar cheirosa. Né? E esses dias eu até vi uma russa que faz alguns vídeos, não, uma estadunidense, que ela falou coisas que quando ela volta para os Estados Unidos, ela fala assim, gente, como que eu vivi eu nasci, fui educado num país como esse. Uma delas era isso, casa limpa, cheirosa, banho, cheiro bom, homens cheirosos e etc. Ela falou assim, a higiene. Ela falou assim, hábitos de higiene. E uma inglesa também. Ela falou assim, vocês são muito higiênicos, vocês são muito... Né? Eu gostaria de estar no lugar desse e rir do europeu. Eu falar assim, ele não está fazendo isso comigo. Você não sabe qual é o pior, se é no frio ou no calor. Nossa senhora, Que credo. fede mais. Eu tô Que com um fede. amigo meu em Portugal Chega que na ele falou assim, ó, academia, não, eu tô com um amigo meu lá, ele falou assim, Rodrigo, é um negócio. Ele falou, cara, não dá. Ele falou, irmão, não dá. Né? Eu até perguntei se é verdade. Ele estava na França, eu falei, é verdade da França do metrô? Ele falou, Rodrigo, é não verdade. dá. É Rodrigo, verdade. você dá ânsia de vômito. E olha que É são verdade. assim, os trens são vazios, Rodrigo, mas você chega, fede. E ele falou assim, Tem quanto gente fede... linda que É, fede. ele falou assim, Rodrigo é o ranço, que a gente chama aqui, né, de ranço, fica aquele negócio. Eu falei, não é. Não é Eu falei, cheiro de não, CC. É é cheiro ranço, de, de, de de, ranço, de gente de gordura, de quem não aham, toma banho. É aquele aham. cheiro, é um negócio assim, é inexplicável, é nojento, Ai, é credo. algo assim surreal. É um negócio que às vezes Nossa. fala assim, meu Cara, Deus do ser céu, não dá pra ficar latino-americano é bom perto. demais. Todo dia eu agradeço ser latino-americano. Obrigado, os povos originários. Muito obrigado. Nossa, pelo amor de Deus. Então vamos lá. A sua consciência é empobrecida num elemento, a pulsão. A gente tem que, né? Vamos falar que é pecado. Vamos falar que fazer isso demais. Você viu que volta. Gente, vocês estão vendo que estão voltando uns discursos de retenção seminal, de celibato, como é que chama? Celibato voluntário. Gente, voltou esses discursos, tá? Detalhe, fora de igreja. Isso aqui que eu tô te falando é da galera. Assim, eu não vou falar, eu vou fazer o seguinte: fazer críticas às pessoas pobres que vão para a igreja por algum motivo é muito fácil. O liberal de esquerda se ancorou isso aqui no Brasil. Eu agora estou batendo em liberal de esquerda. Isso tudo é coisinha que gente do PSOL, do PT hoje está adorando. Esses discursos místicos. Sim, gente, de celibato espiritual voluntário para crescimento da consciência, retenção seminal e etc. Isso tudo aqui é literalmente formas que a gente encontrou da gente ter, né, o que é essa consciência empobrecida? Do elemento da pulsão. Né? Por que você cria conscientemente esse empobrecimento? Porque do outro lado, você tenta criar, né, uma tranquilidade que ela é passageira, só que não adianta. A gente vai enganando essa pulsão, a gente tenta, deixa sair um pouquinho, um objetinho A e etc. Mas não adianta. Ela vai querer escoar. Ela vai querer escoar, ou a gente verdadeiramente, no sentido psicanalítico, a gente o quê? Adoece. Ela adoece. Ela adoece. Sabe? Imagina você não fruir a vida. Né? Quando eu falo que é fruir, gente, não é igual eu estava lendo esse livro, e esse livro me. Na verdade, que ele não trouxe nada de novidade, né? Como, por exemplo, que as pessoas ricas, elas têm acesso a muita coisa, mas elas não fruem essas coisas, né? Tem muita arte, vai muito em museu, viaja muito, mas você vê que essas pessoas não fruem isso. O que é fruir? Eu viajei para tal lugar, deixa eu, sabe? Deixa eu ver o que essa experiência vai me consolidar como sujeito, né? O que ela vai me transformar como sujeito, né? Quando eu estou na frente de uma obra de arte, e eu tive até uma experiência esse final de semana com o Badequinha aqui com o João. A gente foi numa exposição aqui, né? Não sei, para mim, o maior artista goiano de todos os tempos, que é o Ciron Franco, tá com exposição gratuita e a gente foi lá, né? A gente foi lá, eu e ele. E o João foi comigo. E as obras do Ciron Franco é um negócio que, assim, eu particularmente gosto muito. Eu particularmente gosto muito. E tava o João. Aí o João já chegou e foi vendo e tal.
E eu vou e pergunto para ele, João, o que você achou? Ele falou, papai, eu achei estranho, eu achei esquisito, mas eu achei muito bonito. Meu filho tem 10 anos. E realmente, gente, as obras do Cirão Franco é assim, é um negócio, quem não tiver, depois assim, as obras dele sobre o Césio, sabe? Assim, você precisa ver o João dar uma palestra sobre o Césio. Que tem as obras sobre o Césio. Ele falou, papai, isso que é o Césio e tal, me conta, o que está acontecendo? E assim, eu ver ali o João, aquilo ali para mim é fruir. Você entendeu? O João não estava lendo no quadrinho a coleção de quem que pertencia àquele quadro. Tinham lá 10 telas gigantescas que pertenciam ao mesmo cara. Mas aquele impacto que teve nessa criança de 10 anos, isso é fruir. Sabe, teve uma hora que ele chegou e sentou e falou assim, papai, eu não estou muito confortável aqui. Eu falei, filho, a vida não é confortável. Você já está começando a entender que a vida não é confortável. Você vê, olha o impacto que gerou nessa criança. Assim, ele sentou e falou, não estou confortável aqui. Sabe? Né? E essas pessoas que têm 10, 15 telas de um Cirão Franco, com certeza elas não conseguem fruir o que é que essa arte ela consegue produzir de um impacto subjetivo nessas pessoas. Né? Ou de uma viagem, ou de um teatro, ou de um filme, etc. Né? Então aqui, essa questão, a gente precisa entender muito como que a gente consegue, de um lado, tentar suplantar de todas as maneiras essa pulsão, fazer com que ela não se manifeste, e de outro lado, né, a gente tentar de alguma maneira viver o quê? Nessa tranquilidade. Como, por exemplo, criar discursos que a retenção dessa pulsão ela tem algo de positivo. Ah, não deu para fazer, eu não tive tempo e tal, que não sei o que e etc. Porque essa tranquilidade ela é passageira. Ela não adianta, ela é passageira. Porque ou ela escoa ou a gente adoece. Né? E aqui a gente vai entrar que é um fato interessante, né? Que é aí que o Reicher vai começar a dizer o seguinte: olha, é por isso que a gente constrói sintoma. Ele fala que o sintoma é um desdobramento disso. Né? Esse escoamento vai ter que ser feito de alguma maneira. E aí que ele afirma o seguinte: a psicanálise, portanto, pode confirmar inteiramente a tese de Marx. A existência social determina o quê? A consciência. Não, ele está deixando uma coisa muito clara. As suas questões conscientes ela não surgem de um inconsciente que está lá, metafísico, etc. Muito pelo contrário. É como ele já tinha dito. As questões inconscientes elas se faz conscientes dentro de um mundo onde é que já existe. Por isso que pessoas que viviam na época dos Zeppelins, os sonhos dela que fazem relação ao pênis, aparece o Zeppelin. O Zeppelin não apareceria num sonho de 2021, por exemplo, se a pessoa nunca teve um contato com o Zeppelin. Uma outra figura apareceria. Né? Porque você não sonharia com algo que você não teve uma relação concreta com ela. De alguma maneira. Consciente ou inconsciente. Compreenderam isso? Aquilo que nos aparece. Só um instantinho, Rodrigo. Sim, fala, Naya. A gente, eu tenho, isso é uma coisa que me interessa muito, que é essa coisa da passagem ao ato. A gente adoece ou a gente passa ao ato? Isso depende. Mas quando eu estou falando de adoecimento aqui, né? O adoecimento que eu estou falando aqui é no sentido psicanalítico. O adoecimento aqui a gente poderia usar aquela premissa do Dunker, que eu utilizo, que eu acho que ela é mais correta. A gente sofre. A gente sofre. Então a gente acaba entrando em estado de quê? Sofrimento. Né? A gente entra em processo de sofrimento. E a saída para isso é a simbolização? É o único jeito, né? É simbolizar. Né? E aí a simbolização, a gente pensa no simbolizar da maneira mais ampla possível. Que aí eu vou desde a fala ao que a Anísia da Silveira coloca. Quando se faltam as palavras, o desenho demonstra. Sabe? Assim, eu estou preocupada com isso, assim, nessa subjetividade contemporânea,
pelo quanto que a tecnologia tem substituído a necessidade de simbolização, assim, em relação com o outro meio, né? Outro dia eu fui no banco e não tinha caixa. Não tem mais caixa no banco. Daqui um dia já não tem mais banco, Nayara. Pois é. O Itaú está fechando aqui em Goiás as agências todas no interior, Nayara. Só vai ter, parece que, algumas agências na capital para atender aqueles, sabe, os clientões? Os grandes clientes. Está acabando com isso. Isso é super preocupante, porque assim a gente vai adoecer mais, né? Ou é aquele negócio, a gente pode pensar por duas esferas. Sim, vai ter um adoecimento, ou está na hora de nós, psicanalistas, entendermos que o tempo passa. E que novas coisas surgem. Porque surgiu agora aqui, né, com a gente aqui, Janaína, aqui no Brasil, a questão do Six Seven e farmar aura. O que tem de véi implicando com criança e jovem que está fazendo isso? A sociedade está doente. Eu falei, porque um véi ficar preocupado com o que as crianças, os adolescentes estão fazendo, esses velhos estão completamente doentes. Eu vou achar que o meu filho está doente porque ele começou a fazer isso? Pelo amor de Deus, gente. Tá lá, gente. Vocês viram que a Xuxa voltou a fazer show. Ela tá fazendo um show de encerramento, né? E ela meteu as roupas que ela usava quando ela se apresentava para criança. As pessoas, é um absurdo essa mulher. Eu falei, gente, mas ela tá com as roupas. Eu falei assim, eu vi a Xuxa com essas roupas, eu tinha 8 anos de idade. 9 anos de idade. 10 anos de idade de manhã. Pô. Eu falei, vocês cresceram com ele. De repente, vocês ficaram, ai meu Deus, a Xuxa. E o pior, né? Aí, como com a mulher de 60 anos pode? Eu falei, a Xuxa pode. Porque, porra, que sessentona mais, né? Que a Xuxa tá maravilhosa. E banco a coisa. Gente, eu tô ficando fã da Xuxa depois dela surtar, porque ela surtou depois. Foda-se o mundo. Tô rica, sou milionária, sou histórica, sou um ícone pro resto da vida. Ela falou, porque as pessoas falam na internet que tem que fazer. Eu não vou fazer, eu não vou colocar botox, eu tô bem desse jeito. E é perceptível, e ela falou isso para Ana Maria Braga, a pessoa que tem a cara mais regaçada de... Sabe, eu achei aquela entrevista maravilhosa que foi isso. 2 mulheres que bancam um ser como elas são. Ana Maria Braga com aquela cara que a gente já não sabe o que vai virar aquilo ali. E a Xuxa, que eu não quero. As duas da mesma idade e bancando esse lugar, sabe assim? Porra. Foda-se, você entendeu? Eu, porra. Tem todas as outras questões de classe, de raça, etc., mas é importante. É porque também meio que eu já fui abordado umas 3 vezes sobre isso. Rodrigo, você tá com ruga, você não tem você não vai fazer. Eu falei, não. Não. Eu falei, sinceramente, não. Não tenho intenção nenhuma. Né? A barba branca, aí foi a segunda vez. Rodrigo, você não pensa em. Não, pintar não. Eu falei, já viu gente com barba pintada? Que coisa ridícula. Né? E no dia eu pude mostrar uma pessoa. Eu falei, olha aquilo ali. Eu não quero ficar com aquela cara artificial. Né? Então, assim, a gente pode pensar dessas duas maneiras. É uma sociedade que vai adoecer as pessoas ou uma sociedade que muda. Porque o Freud estava lidando com a sociedade que estava adoecendo, sim ou não? Mas é uma sociedade que estava no extrema mudança. E o que eu ando percebendo, Nayara, que está tendo uma resistência muito grande. E aí que é um fato interessante. Né? Acho que a minha geração, sua, Nayara, né? Acho que nem a Janaína nem o Ramon, não está com nós não. Nós é 45 acima. Né? Você é 45 acima, Janaína? Hã? Você é? Não, pelo amor de Deus, gente. Ramon, eu tô 46. Ruim de idade dos outros, hein? A Janaína tem 46. Tá igual no grupo de supervisão. Sirley, o colega nosso, vai lá. Não, Rodrigo, eu já tenho um filho de 32. Eu falei, oi? Já é avô. Já sou avô. Eu falei, quê? Eu falei, não, Sirley, deve ser a água do Rio de Janeiro. Eu falei, eu tenho que mudar para aí, deve ser a água do Rio de Janeiro, para estar bem. Na hora que ele soltou que tinha um filho de 32, eu falei, não pode. Aí você me quer. Eu tenho um filho de 30.
Hã? Eu tenho um filho de 30, fui mãe com 16. Não, gente, peraí, aí me quebra. Aí vocês, gente, eu tenho um filho de Para 10, agora. em nome de Jesus. Não, mas Vamos o que resetar. quando eu falo da realidade concreta, é a geração 35 menos, gente. A geração 35 menos, que é a geração mais pão com ovo que foi formada nesse Brasil, porque a geração era Lula 1, 2, que é a geração de acesso do povo trabalhador, meter agora essas. Ai, eu não suporto, ai, eu não tenho paciência. Amigo, inclusive no que a gente fala de distância cultural. Hoje, se você pega um pai de 30 anos e seu filho, os dois jogam videogame juntos. O meu pai, ele não conseguia sentar e pensar o que era um desktop de computador. Hoje eu estava falando com meus alunos do campus. Eu falei assim, meu pai não conseguia. Um dia eu peguei, pai, senta aqui, vou te ensinar. Eu parei porque para ele, aquilo ali, ele não conseguia no mouse, sabe aquele negócio de mexer no mouse? Aquilo ali para ele não fazia sentido. Você vê, ele era de uma eu e ele, não era só uma distância de idade, era uma distância cultural de gerações. Entenderam isso? Falei para uma pessoa, falei, não é porque eu tenho 35. Eu falei, pessoa, você está na mesma academia das meninas de 20 que você não tem paciência. Vocês usam o mesmo tipo de roupa. Vocês vão para os mesmos lugares de diversão. Vocês estão entendendo como é que tá essas coisas? Porque assim, parece que, apesar da idade ser muito distante, parece que culturalmente elas estão o quê? Muito próximas. Hoje o pai e o filho, eles dividem o videogame. Que dia que eu e meu pai, um dia... Gente, eu fui ter o meu primeiro videogame, eu tinha 30 anos. Que dia pro meu pai, sabe? Hoje não, eles só vão se aproximando, sabe? Eu vejo quando eu vou levar o João em alguns lugares, porque assim, por eu ter sido pai um pouco mais, né? Mas se eu chego lá, quem é pai das crianças da idade do meu filho? Ex-alunos meus. Ex-alunas, eu encontro na escola, ex-alunos e alunas, que são pais das crianças da idade do João. Aí a gente vê lá, eles têm assim uma relação muito mais próxima do videogame que eles estão jogando, do tipo de brincadeira e etc. Né? Mas também a gente precisa colocar historicidade nisso. O tempo passa. O tempo e tá passando, ó. Tá passando 6-7, como diz essa molecada. Tá? Beleza? E tá passando mesmo. Eles estão falando um idioma que a gente não consegue compreender. Beleza? Rodrigo, mas tem uma questão tecnológica também, né? Também, porque... claro. Porque a tecnologia ela foi super popularizada, né, Ramon? Aquilo que a gente só via nos filmes, né? Pelo menos comigo, né? Pelo amor de Deus, Ramon. O Exterminador do Futuro, você sabe quando é que Você sabe quando que a Skynet ia destruir o planeta Terra? Ia ser em 1998. Essa era a data. 1998. Vocês conseguem entender isso? Os Jetsons, que é um filme em 1950, eles colocavam que a data lá dos Jetsons era 1997. Eles pensavam que a gente... Olha o quanto eles eram otimistas sobre a gente. A gente ia ter carro voador. Que dia que a família Jetsons imaginaria que existiria surto de sarampo em São Paulo? Aqui eles usam fax. Na Europa é muito mais atrasado do que o Brasil. Aqui o Robert Paulo, ele tá falando isso pra mim, ele falou, Rodrigo, é assustador. Um amigo meu que veio dos Estados Unidos, ele fala que a nossa internet é a melhor de todas que ele tem. Eu falei, como é que é? Não, a internet aqui é rápida demais. Eu falei, aí você me arrebenta no meio. Aí você me quebra. Sabe? Para eles, e ele falou assim, Rodrigo, tem coisas que impactam o estadunidense sobre a questão do aspecto tecnológico. Eleições, com tudo eletrônico. Eles não conseguem conceber ser eletrônico. Mas como é que vocês votam em todo mundo? Sabe assim? E o Roberto Paulo estava falando sobre o Rodrigo, se você vier para cá, você vai odiar esse povo. Eles são burros. Assim, o Roberto Paulo falou assim, intelectualmente falando, eles são burros demais, Rodrigo. Assim, eu falei, cara, tem hora que eu falei assim, meu Deus, parece que eu não estou na Europa. Eu falei, claro, são colonizados, você achou que você está bem, né? Você achou que você está indo para o centro da civilização, né? Eu falei, você foi para Portugal, criatura. Esse país tinha que fechar. Né?
Então, Mas na é, Alemanha também, viu? É, tá de Deus me jeito. livre. Tá de jeito. O povo daí é. Tem uma brasileira que eu conheci, ela Cara, falou eu amo que ela esse meu trabalhava país numa demais. empresa Nossa Senhora. que só tinha uma pessoa que sabia fazer assinatura digital e ela saiu da empresa. Ninguém sabia fazer. Aí Não, disse que ela falou assim: eu fui me oferecer. Aí disse que todo mundo olhou porque ela era brasileira, né? Como alguém do Brasil sabe, nós alemães não sabemos. Aí Não, e ela a até brincou com identidade eles. digital? Oi? O brasileiro chegar nos Estados Unidos com a identidade digital no Soul Golf. Eles não Não, conseguem conceber. aqui eles são muito atrasados. Eles não conseguem conceber. Como assim? Não, essa é a minha identidade. Para ele estar no seu celular e tal. Eu falei, meu Deus. E nem cartão de crédito tem lugar aqui que aceita, porque eles querem passar a mão para imposto de renda, né? Não quer pagar o tributo. Ah, sonegando? Você tem que Gente, andar com sonegando dinheiro. imposto do capitalismo? Tô chocado. Tô chocado. Tô muito chocado. Então, eu nem posso sonegar que o meu vem direto na fonte. Então, então vamos lá. Então, o que essa existência social determina a consciência? É a nossa existência social que determina a consciência. Ponto. A consciência ela não é fruto de algo que é metafísico. Sim, há algo que nos escapa, sempre. Aí é da ordem da pulsão, aí é da ordem do inconsciente. Mas ela é determinada por isso. Dentro desse contexto, né, isso que a gente coloca, né, representações, objetivos, aqui ó, o que a gente coloca como que nos provoca desejo? Quais que são os nossos objetivos? Gente, os nossos objetivos eles são calcados dentro de uma realidade concreta que é posta. A gente não vai desejar alguma coisa ou ser alguma coisa que ainda não foi nunca pensado. A gente precisa disso, né? As ideologias morais, é óbvio, a gente está falando do campo das ideologias, né? Então, não é o contrário. Não é algo que nasceu aqui e vem para cá. É o que está aqui que constitui o que está aqui. Aqui. Então, aqui, né? Quando a gente fala sobre esse conteúdo concreto, é aí que ele volta. Ó, a gente fala sobre desenvolvimento infantil, né? Tanto que o desenvolvimento infantil ele só é pensado a partir da metade do século XIX, porque antes do século XIX não existia infantil. Existia infantil antes do século XIX? Não, não existia infantil. A psicanálise é uma ciência que estava lidando com a ideia do infantil, que também era algo muito novo. Agora eu entendo o quanto que a psicanálise estava lidando. O Freud fala sobre sexualidade infantil num mundo onde o infantil estava sendo recém-descoberto. O cara tem que ser muito. Cara, eu quero uma confusão. Eu quero causar confusão. Mas ao longo do desenvolvimento, o antigo não desaparece completamente. Ele faz o que? Ele se transforma. Aqui a gente já está entrando em discussão sobre o quê? Para o Reich. A repetição. Porque para o Reich, o que é repetição? A repetição nada mais é do que a gente tentar encontrar em outras representações aquilo do infantil que ainda não cessou, que ainda não deixou de existir. Por isso que a gente repete. Porque a gente tenta, de alguma maneira, ter de novo uma relação que a gente teve com aquilo que é da ordem do infantil. A gente vai conseguir? Nunca, né, gente? Esse é o critério base de quando nós falamos sobre as compulsões, principalmente dos adictos. Usei a primeira vez. O impacto de gozo no psíquico ele é tão violento que a gente nunca mais vai conseguir ter essa experiência. O objetivo é buscar uma experiência que você nunca vai conseguir tê-la de novo. Por isso, com o tempo, ela acaba se tornando o quê? Sofrimento. Você estava até dizendo para um amigo que está, né, no momento da vida que está doente nesse aspecto, que eu disse para ele falou, cara, a primeira vez foi doido demais. Eu falei assim, já vou te avisar, você nunca mais vai conseguir ter essa experiência. Nunca mais. Nem o seu cérebro ele não vai produzir as mesmas substâncias, você não vai conseguir mais. Vai ter algo tentando fazer com que você busque, mas você não vai conseguir. Quando você conseguir ter consciência real disso, que aí você simboliza do porquê que você foi buscar, o que você está tentando verdadeiramente tapar com isso, etc., você vai perceber, não dá. Não dá. Né? Vamos lá.
Porque é dentro dessa perspectiva que a gente encontra também uma outra coisa que o Reich ele coloca, de que existe dentro dessa questão da existência, né, que é id e eu, mal e bom, racional e o quê? Irracional. Não é que uma coisa só é racional ou irracional. O que eles deixam muito claro, ele fala, seja um ou seja outro, se algo está na ordem do irracional, existem fragmentos do que é racional. Se algo é racional, vai existir os fragmentos da ordem do irracional. O que esse cara já está deixando uma coisa muito clara? Sempre vai existir algo que escapa. Sempre vai existir algo que não consegue ser mensurado. Sempre vai ter algo que vai deixar claro que isso não é todo. Não vai estar preenchido. Vocês conseguem entender isso? Sempre vai ter algo que vai escapar? Sempre vai ter algo que não faz sentido? Sempre vai ter algo que faltou? Sempre vai ter aquele comichão? Entendeu? Que é aquilo que o Lacan, de uma maneira muito acertada, vai chamar de quê? De falta. Sempre vai ter o quê? Uma falta. Sempre lá dentro de uma psicose muito grave vai ter algo muito do racional. Se a gente desempenha uma boa escuta e consegue fazer uma boa análise, a gente saca, opa, nessa loucura aqui tem algumas coisas que fazem sentido, hein? Há um enredo aqui dentro. Ou no neurótico, que quer tudo, opa, tem um quê de loucura aqui dentro. Tem uma loucura que escapa. Sendo assim, o racional atrai o simbólico, sim ou não? Claro que a gente tem que simbolizar, sim ou não? Por isso que a sessão de análise, como aí já nos ensina bem Ana Freud, ela não é um exercício de racionalização. Ela é um exercício aonde o simbólico vai fazer com que a gente consiga dar a palavra àquilo que ainda não foi o quê? Simbolizado. Porque o racional, ele atrai o simbólico. Se a gente está ali dando palavras, até que, de repente, nossa, é isso. Né? E como diria Freud, o é isso é o quê? É inconsciente. Né? Porque o racional atrai o simbólico. Aquilo que nós conseguimos dar racionalidade, obviamente a gente consegue o quê? Simbolizar. Não é? Isso que eu estou fazendo aqui neste momento é o racional atraindo o simbólico, sim ou não? Eu estou trazendo algo, estou dando, né, organização, estou expressando para que haja um entendimento epistemológico. Dentro disso aí, tá? É aí que é interessante. Que entra o fato dialético do irracional existir no racional e reciprocamente ser considerado o quê? Mais atentamente. Dentro daquilo que o paciente está nos dizendo, que está tudo dentro de um enredo bonitinho, etc., tem algo que escapa, sim ou não? Opa! Opa! É aquela intervenção na hora que a pessoa vai parar e falar, mas será por que eu estou fazendo isso, hein? Né? Não é o Homem dos Ratos? Eu sei que o meu pai morreu, mas eu não consigo parar de ir lá e pagar o quê? Aquilo que meu pai deveria pagar. Eu sei, mas eu não consigo. Tá escapando, eu não consigo. Tá fora do meu controle, eu não consigo. Né? E é aí que literalmente a experiência psicanalítica é ela que vai proporcionar para que nós, como analistas, e o paciente sendo analisado pela gente, literalmente eles consigam ali compreender essa irracionalidade desse enredo que ele tenta o quê? Dar um script. Nossa, isso aqui escapou. Nossa. Né? É o ato falho. É o xiste. É o sonho. Né? É o esquecimento.
né? É o recalque. É aquilo que escapa. Então vamos lá. É aí que tem um fato interessante. Isso significa, portanto, que a função social decide o caráter racional ou racional da atividade. Que é o seguinte, é literalmente, de uma maneira para vocês entenderem muito bem, entre a gente chamar de gênio ou louco, isso depende da posição social que a pessoa ocupa. Entre internar a pessoa no hospital psiquiátrico e deixar ela lá porque ela é louca, ou dizer que essa pessoa ela é peculiar, isso depende o quê? Da classe social. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem uma Narcisa Tamborideg pobre. Imagina, gente. Uma Narcisa Tamborideg pobre. Eu posso ir em qualquer hospital psiquiátrico, eu vou encontrar um monte de narcisas pretas e pobres internadas. Sem programa. Nossa, teve um encontro magnífico dela e aquela outra também que tem, né, as suas particularidades. Inês Brasil. A Inês Brasil num programa. Aquilo para mim foi uma das coisas mais doentias que um programa de televisão pode fazer com duas mulheres. Que ela era uma mulher preta e uma mulher branca muito rica, uma mulher preta de origem pobre que passou por um monte de coisa, inclusive foi na Alemanha, né, que ela conseguiu sair da prostituição, casar com o alemão e etc. E as duas ali você vê, né? Aquela posição social, elas se tornam peculiares, algo a ser, né, a ser visto numa televisão e a gente achar aquilo ali pitoresco. Então, tá justamente nisso. Então, isso que é um fato interessante. O que determina o que é racional ou irracional na sociedade, ela está vinculada diretamente à produção material da vida. Eu estou falando, é uma questão de classe. Fábio Assunção, problema com drogas. Doente. Cracolândia, bando de vagabundo que precisa ser morto. Né? Então, a posição social, ela define até isso. O que é racional e o que é irracional. Pobres fazendo questões sexuais grupais. Isso é doideira, isso aí tem que ser todo mundo preso, fecha o funk. Milionários fazendo isso. É fruindo a vida. É como eu disse para vocês, né? Numa sociedade capitalista tem pessoas que não têm o quê? O recalque. Não existe o quê? A castração. Né? Então Epstein aí, né? Então um cara desses governando o principal país do mundo. Tem aí a tal dos vídeos e não sei o que lá do Banco Master. E olha que nem é o... Falei, se o Banco Master está inteligente, imagina as festas privadas da família Salles, que é dona do Itaú. Gente, vocês não sabem, o Walter Salles, ele é herdeiro do Banco Itaú, gente. O Walter Salles é bilionário. É Nepo Baby, assim, daqueles. Tanto ele como o irmão deles. Gente, não é à toa que a revista Piauí não investiga o Itaú, tá? E os 14 bilhões. Para eles, só as bets que roubam pobres. Bancos não, tá? Beleza? Bancos não. Tudo bem? Então, assim, tá? Então, percebam isso. Então, aqui, passando do racional ao irracional e vice-versa, depende da posição social do indivíduo que, nesse momento. For pobre, louco. Se for rico, pitoresco, diferente, né? Aberto, amplo, não é? Pobre que não trabalha, vagabundo. Rico, milionário que não trabalha, bom vivant, vive a vida. Playboy de 1 milhão de anos, que é aquele lá, o Chiquinho Scarpa, né? Que até hoje fala assim, nossa, o maior playboy do Brasil, o homem tem 102 anos, pô, chamando, né? Um cara que nunca trabalhou desse aí, playboy, não é? Pode até matar a esposa e sair pela porta da frente.
Não tem o caso lá daquela. Como é que chama aquela mulher lá que foi assassinada? Que até criou-se depois, né, o fim da ideia de matar por honra e etc. Esqueci o nome. Né? Um playboy que matou ela. Né? Rodrigão, se não trabalhasse desde 14 anos, vagabundo. Chiquinho Scarpa, playboy. Vive a vida. Né? Sabe viver. Né? E é aí que vem um fato interessante, né? Porque o desenvolvimento da libido, ela está literalmente vinculada a isso. Então, depende do desenvolvimento social, e é isso que é o fato interessante, né? Se o Freud começa uma discussão sobre uma das formas da gente lidar melhor para escoar uma libido, que era a sublimação, quem teria uma maneira mais saudável de sublimar? Até isso o Reich vai perceber. Não. Ele falou, ó, Freud não está errado não, mas tem um problema. Como que o pobre explorado, 14 horas por dia, que é o da época dele, como que ele vai sublimar isso? Né? É aí que ele vai dizer. É aí que ele tem uma pontuação que é genial. Simples, velho. Vai o capitalismo e se aproveita dessa energia para fazer o sistema produtivo o quê? Girar. A gente começa a criar um discurso normativo de moral aonde você tem que trabalhar. Quem não trabalha é vagabundo. Então, já que você tem essas energias aí, que você escolhe essas energias, o quê? Reproduzindo o sistema. Os milionários não. Eles podem sublimar. Aí eles podem ir para a ópera, eles podem viajar, eles podem, vou tirar um tempo para mim. O próprio Freud fazia isso, gente. O Freud ele não abria mão disso. Períodos de descanso. Eu acho que vocês veem isso aí, quem já estudou o Freud aí sabe, né? Que ele sempre tirava períodos ali de férias, ele e a família, é de férias mesmo. Não, né? Porque ele mesmo ensinava, né? Não gaste a sua libido apenas com uma coisa. Saiba o quê? Dividir um pouquinho para tudo. E o pobre, que não tem. Como que ele vai dividir para tudo? Se ele trabalha 14 horas. E ainda quando ele não trabalha 14 horas, ele ainda tem um sentimento de culpa por não ter trabalhado 14 horas. Eu tô com uma paciente que tem um sentimento de culpa gigantesco. Ela faz Uber, trabalha pra caramba e não consegue pagar as contas, e quando ela descansa, eu poderia estar ganhando dinheiro. Justamente. Então, Tá vendo como é que o desejo dela tá completamente alienado, tá completamente capturado. O exercício que tem que fazer com essa mulher é de literalmente falar assim, ó, o seu desejo que está capturado. Ó, você não está fazendo nada, realmente é não fazer nada mesmo. Não fazer nada é fazer alguma coisa. Você entendeu? Gente, dormir, sabe? Mas dormir naquele sentido saudável. Ó, vou dormir à tarde, vou descansar. Andar à toa, sabe? Sei lá. Sabe? Hoje aqui eu tô. Nossa, deu vontade de fazer alguma coisa. Tenho possibilidade financeira, vou lá e faço, sabe? Fazer aquilo que não é planejado. Porque até hoje isso tem, né? Hoje, até o descanso e a diversão, ela foi roteirizada. Eu apresentei o mar pro meu filho. Eu tive 5 dias de recesso. Eu sou trabalho, meu nome é trabalho. Né? Aí eu fui apresentar o mar pro João. E eu fui com um grupo de amigos que a gente sempre faz. Quando a gente chegou a ir para Paraty lá na Flip, a gente foi. E eles colocam tudo, ó, nós vamos fazer isso. Não conta comigo para isso, não. Gente, se é 5 dias, é 5 dias que eu não vou me apegar a nada. Ó, porque de manhã a gente quer fazer isso. Vai lá, pessoal. Eu e o João, a gente vai acordar. E logo que a gente acordar, nós vamos decidir o que a gente vai fazer. João, o que nós vamos fazer? Papai, praia. Então vamos pra praia. De boa, vamos ficar tranquilo. Papai, nós vamos ficar até que hora? Não sei. Tô de férias. Se puder, a gente vai ficar aqui, a gente vai virar
tô de férias, é outro ritmo. É outro. Mas lá não. Ó, nós vamos ter que fazer isso, porque tem essa palestra, aí tem essa mesa, tem esse negócio do autógrafo, tem não, não, gente, não conta comigo. Relaxa, vamos de boa. Eu já fico o dia inteiro bem organizadinho. Isso, eu me dou ao direito a me desorganizar nesse momento. Beleza? E as pessoas estão com isso aí, Janaína, assim, e é doideira. Sabe, esses dias eu tava vendo. Você é quem na viagem? Você é o maluco da organização? Eu falei, não. Você é o que quer fazer tudo? Não. Também não sou isso, não. Sabe assim? Tem aquele dia que eu só quero ficar de boa. Sacou? Porque tem a galera, né? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo e tal, não sei o que. Eu, pra quê, gente? No final você vai estar mais cansado do que na época que você tava. Fica de boa, fica sossegado. Né? Vamos devagar, vamos no sucesso da boleiragem, tá tudo tranquilo. Né? Dá para se fazer tudo. Né? E aí que é o fato interessante, porque aí o capitalismo o que? Ele faz isso, ele transforma a libido, que poderia ser escoada em potência de vida, se transforma em força produtiva. Goza aqui no trabalho, fica depois do trabalho, veste a camisa da empresa. Sinta-se culpado, porque você trabalhou 14 horas, você podia estar trabalhando 18, hein? 4 horinhas que você não está fazendo nada aqui, você podia tirar R$ 400 nisso. Né? Eu voltei de viagem, eu tive uma proposta de voltar a dar aula nos cursinhos nas escolas daqui. Chegaram, Rodrigo, você quer voltar a dar aula e tal? Eu falei assim, ó, querer trabalhar, eu não quero trabalhar de forma nenhuma. Eu odeio trabalhar. Mas se você está me oferecendo trabalho, vai ter que valer a pena eu sair da minha casa. O que você tem para fazer eu sair de casa? Né? Não é tanto por hora. Eu falei, se não vale a pena eu sair, não. Aí você vê o susto. Mas você está trabalhando essa hora? Eu falei, não, tá trabalhando eu tô, mas se você sair da minha casa, ficar em pé para dar aula para Playboy, triplique isso aí que eu começo a pensar. As pessoas ficam assustadas com isso. Porque aquele negócio, mas você não está fazendo nada, por que você não. Por que você não vem aqui? Eu falei, porque, sabe, meu tempo, eu posso estar, sei lá, dormindo, não fazer nada. Mas você vai ficar sem fazer? Eu falei, não, se eu quiser, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Sabe assim, nada. Né? Porque a libido, ela vem sendo capturada para isso. Né? E o caso da Janaína é muito importante, que ele é emblemático. A pessoa se sente o quê? Culpada. Culpada. Porque, né, o que eu posso estar fazendo para ganhar dinheiro? Não, você não ganha dinheiro, criatura. Você recebe salário, você paga boleto. Ninguém ganha dinheiro. Ninguém ganha dinheiro. Beleza? Próximo encontro nosso, já vou colocar aqui pra gente, que a gente está em agosto. Agosto não tem feriado, acho isso errado. Quando a revolução ocorrer, uma das coisas que a gente vai inventar é feriado em agosto. Tá? Dia 24, tá, gente? Nós retornamos. Tudo bem? Dia 24 nós retornamos. Tranquilos? Fomos até a página 59. Dá uma voltada nessas páginas, dá uma relida, tá? E hoje a gente continua. Se eu não me engano, a gente entra já num próximo capítulo que é sobre a sociologia da psicanálise, que é o Reich falando o seguinte: olha o quanto que a psicanálise ela pode ajudar a gente a interpretar o mundo. O Reich, como Firenze, ele defende isso. A psicanálise é um campo do conhecimento que vai ajudar a gente a ampliar a nossa visão de mundo, para que a gente seja menos estúpido. Né? Hoje eu estava revendo uma entrevista do Deleuze, que era maravilhoso, que ele fala, olha, o Nietzsche nos ensina mais ou menos uma coisa que é o seguinte, filosofia serve para a gente dar uma rasteira na estupidez. Ela serve para isso, para a gente ser menos estúpido. A gente precisa ser menos estúpido. Quanto menos estúpido a gente for, menos a gente sobe morro para construir masculinidade. Quanto menos estúpido a gente for, a gente não cai em esquema de pirâmide, não joga em tigrinho. Quanto menos estúpido a gente for, a gente goza um pouquinho melhor. Não é que a gente vai gozar completamente, mas aqui, ó. Menos estúpido a gente for, a gente deixa menos as pessoas montar na gente. Tá, gente? Que a gente vai entrar num processo agora de começar a compreender o seguinte: como que a gente sabe que os nossos pacientes estão tendo efeito na análise?
A gente vai ver quando o paciente vai começar a dizer o seguinte: nossa, meus parentes estão dizendo que eu estou muito mudado. Principalmente porque ele não deixa os parentes mais montar em cima dele. É um negócio surpreendente. Então, até o psicanalista que fala sobre isso. Se eu não me engano, é Alger, alguma coisa. Falou: ó, você quer ver que o seu paciente está melhorando? É quando ele começa a dizer que está incomodando a família. Ela já não deixa mais os familiares o quê? Montar em cima dela. Isso é muito interessante. Quando eu falo familiares, pode ser família meio de sangue, pode ser um marido, pode ser amigos, tá? Pode ser patrão, pode ser colega de trabalho. Você começa a incomodar, sabe? Que as pessoas vão começar a falar: ah, mas você está mudado. Pois é. Pois é. Tudo bem? Continuemos no dia 24. Um abraço para todos e todas, tá? E até a próxima.